Deus Todo-Poderoso diz: ao olhar para trás, para a estrada que trilhou, ao relembrar-se de cada etapa da jornada de sua vida, quer a estrada tenha sido árdua ou fácil, Deus esteve guiando a sua senda, planejando-a. Foram seus arranjos meticulosos e planejamento cuidadoso que a conduziram, sem ela saber, até hoje. Aceitar a soberania do Criador, receber sua salvação. Que sorte realmente imensa isso é. Amém. Quando não se tem Deus, quando não se é capaz de vê-lo, quando não se reconhece a soberania de Deus, todo dia é sem sentido, sem valor e miserável. Onde quer que a pessoa esteja, seja qual for o trabalho, os meios de vida e as suas metas, isso tudo só trará dor infindável e sofrimento irremediável, de modo a não suportar olhar para trás. Só quando aceitar a soberania do Criador, se submeter a seus arranjos e orquestrações e buscar a verdadeira vida humana, aos poucos ela se libertará de toda a dor e todo o sofrimento. Se livrará de todo o vazio da vida. Amém. Amém. Essas palavras de Deus me tocaram de verdade, pois são uma imagem precisa da minha vida. Eu queria partilhar a minha experiência. Que ótimo. Eu nasci numa pobre família da roça. E sempre fui menosprezada pelas pessoas. Minha família era pobre e às vezes eu não sabia de onde viria a próxima refeição. Sempre usei as roupas velhas da minha irmã, que ficavam grandes em mim. Meus colegas da escola zombavam de mim. Minha infância foi muito sofrida. Naquela época, eu resolvi: quando eu crescer, vou ganhar muito dinheiro, levar uma vida boa e ninguém mais vai me menosprezar. Com uma família sem dinheiro, larguei a escola no ensino fundamental. Fui trabalhar numa fábrica de remédios. Eu trabalhava sem parar, até às 10 da noite, pois assim ganhava um pouco mais. Soube que minha irmã mais velha ganhava o meu salário em 5 dias vendendo verduras. Na mesma hora, eu pedi demissão da fábrica para ir vender verduras. Depois de casar, eu e meu marido abrimos um restaurante. Pensei que ganharia mais dinheiro com um restaurante. E então, viveria uma vida digna, grandiosa, invejada e admirada por todos. Mas a concorrência era grande no ramo. E contratamos só um garçom para economizar dinheiro. Eu fazia de tudo, desde cozinhar até atender as mesas do salão. Às vezes me cansava tanto que mal parava em pé. Alguns funcionários do governo vinham comer, mas nunca pagavam. E também tinham as multas e as taxas para pagar. Às vezes, eles usavam qualquer desculpa para nos multar e levavam nossos ganhos de um dia inteiro. Isso me deixava com muita raiva. Mas não há nada a fazer na China. O melhor é ficar quieto mesmo. Por mais que nós trabalhássemos, nós não ganhávamos muito dinheiro. Depois de um tempo, comecei a me preocupar e pensei: quando vou ter uma vida boa com bastante dinheiro? Em 2008, uma amiga me disse: trabalhe no Japão, onde um dia equivale a 10 dias de trabalho na China. Eu fiquei muito feliz ao saber disso. Pensei que, enfim, teria a chance de ganhar dinheiro. As taxas para chegar ao Japão eram caras, mas eu pensei: sem dor, sem valor. Quando conseguirmos os empregos no Japão, recuperaremos o dinheiro todo. Para buscar esse sonho, meu marido e eu decidimos ir logo para o Japão. Chegando lá, trabalhávamos de 13 a 14 horas por dia. Era tão cansativo que depois do trabalho só deitávamos e dormíamos, não queríamos nem comer. Minha lombar doía sem parar, mas eu não podia pagar um médico e tomava analgésicos para conseguir suportar.
além de sentir dor, eu era repreendida pelo meu chefe e intimidada pelos colegas. Uma vez eu cometi um deslize no novo trabalho. Meu chefe me xingou de tudo que era nome. Eu chorei por ser ofendida. Mas o que podia fazer? Eu sufocava meus sentimentos para ganhar dinheiro. Eu disse a mim mesma muitas vezes: é duro, mas ganhando dinheiro, vou erguer a cabeça e olhar as pessoas nos olhos. Eu tenho que aturar tudo. E assim, eu fui trabalhando todo dia, como uma máquina de ganhar dinheiro. De repente, em 2015, adoeci de exaustão pelo trabalho pesado. Fui ao hospital para uma consulta e o médico me disse que uma hérnia de disco pressionava um nervo e que, se eu continuasse assim, ficaria na cama sem conseguir cuidar de mim mesma. Aquilo me acertou como um raio e eu senti uma fraqueza no meu corpo inteiro. A minha situação estava melhorando e o meu sonho estava bem mais perto. Mas, em vez disso, eu fiquei doente. Não aceitei e pensei: ainda sou jovem. Se eu fizer um esforço, consigo passar por isso. Se eu não ganhar dinheiro agora e voltar para a China de mãos vazias, vai ser humilhante. Eu fiz um esforço e, mesmo doente, eu me arrastava para o trabalho. Quando a dor piorava, eu colocava um emplastro e seguia em frente. Eu trabalhava o dia todo e, à noite, a dor não me deixava dormir. Eu não conseguia nem virar de lado. Alguns dias depois, eu piorei tanto que não consegui sair da cama. Deitada naquela cama, eu me senti desamparada e sozinha. E pensei: como pude ficar desse jeito, ainda tão nova assim? Eu vou ficar mesmo presa nesta cama? Eu senti uma tristeza que não se pode expressar. E fiquei pensando: qual é o significado da vida humana? É só ganhar dinheiro e se destacar? Dinheiro traz, de fato, felicidade? Esforçar-se tanto por dinheiro vale mesmo a pena? Em quase 30 anos de trabalho pesado, trabalhei numa fábrica, vendi verduras, toquei um restaurante e vim para o Japão. Eu não posso negar que ganhei algum dinheiro, mas o sofrimento foi muito grande. Sim. A princípio, pensei que realizaria meu sonho no Japão. Eu ficaria rica do dia para a noite e teria uma vida invejável. Em vez disso, fiquei presa a uma cama. E poderia passar o resto da vida numa cadeira de rodas. Pensando nisso, me arrependi de ter me esforçado tanto para ganhar dinheiro e me destacar. Eu me senti lesada, miserável e triste. E só conseguia chorar. De coração clamei: Deus do céu, me ajude. Por que minha vida é tão cansativa, tão difícil? Em meio a essa dor, que a salvação de Deus dos últimos dias veio a mim. Graças a Deus. Eu conheci duas irmãs que acreditavam em Deus. Lendo as palavras de Deus e ouvindo a comunhão delas, eu entendi que tudo foi criado por Deus, que Ele comanda todo o universo e que o destino de todos está nas mãos dele. Deus guia e sustenta a humanidade o tempo todo. Ele cuida da humanidade e a protege. Mas eu ainda estava confusa. Nosso destino é controlado por Deus. Ele nos guia e nos protege o tempo todo. Portanto, nós deveríamos ser felizes. Por que sofremos doenças e dores? Por que a vida é tão difícil? De onde vem toda essa dor que a gente sente na vida? Eu fiz essa pergunta às irmãs. E a irmã Kim leu palavras de Deus Todo-Poderoso. Qual é a fonte do sofrimento desde o nascimento, a morte, doença e velhice que os humanos suportam? O que fez as pessoas terem essas coisas?
Os humanos não as tinham quando foram criados, certo? De onde então vieram essas coisas? Elas surgiram depois de serem tentados por Satanás e a carne deles se degenerar. Da dor da carne humana, suas aflições e seu vazio, assim como todas as misérias do mundo humano, surgiram quando Satanás corrompeu a humanidade. Corrompidos por Satanás, ele começou a atormentá-los e eles se tornaram cada vez mais degenerados. As doenças da humanidade se tornaram cada vez mais agudas e seu sofrimento se tornou cada vez mais severo. Cada vez mais sentiram o vazio, a tragédia do mundo e sua incapacidade de continuar vivendo ali. E sentiram cada vez menos esperança para o mundo. Portanto, esse sofrimento foi trazido por Satanás. Então ela partilhou esta comunhão. Quando Deus criou o homem, ele foi acompanhado, cuidado e protegido por Deus. Ninguém nascia, morria ou adoecia, não se preocupava e nem se aborrecia. Os humanos eram livres no jardim do Éden, aproveitando de tudo que fora concedido por Deus. Viviam felizes e contentes sob a orientação dele. Isso até o homem ser enganado e ter acreditado nas mentiras de Satanás. O homem pecou, traiu a Deus e perdeu seu cuidado e proteção. Desde então, vivemos sob o domínio de Satanás e caímos nas trevas. Nossa vida é de preocupação, dor e tristeza. Por milhares de anos, Satanás usa heresias e falácias como materialismo, ateísmo e evolução, e lemas de personalidades ilustres e famosas para enganar e ferir as pessoas. Como não existe nenhum Deus, o destino de uma pessoa em suas próprias mãos, cada um por si e o demônio pega quem ficar por último, distinga-se dos demais e honre seus antepassados. E o homem fará de tudo para ficar rico. O dinheiro move o mundo e assim por diante. Depois de aceitar essas falácias satânicas, negam a existência e o reinado de Deus, traem e se distanciam dele. As pessoas se tornaram mais arrogantes e convencidas, mais egoístas, astutas e maliciosas. As pessoas brigam, lutam e se matam por causa de fama, status e riqueza. Maridos, esposas e amigos se enganam além de se traírem. Até mesmo pais, filhos e irmãos se atacam. Perdemos a humanidade e somos mais animais do que homens. É verdade. As falácias de Satanás feriram as pessoas. Elas lutam contra o próprio destino, pensando que podem controlá-lo e alterá-lo. E elas lutam a vida toda e não só falham em mudar o destino, como se arruinam tentando. Isso mesmo. A humanidade foi enganada e corrompida por Satanás. Trabalhamos todo dia, atormentados no corpo e na mente. Todo tipo de doença e sofrimento nos aflige. Esses sofrimentos nos fazem sentir que a vida humana é muito difícil e cansativa. Isso tudo aconteceu depois que Satanás corrompeu o homem. É ele nos ferindo. E também é o fruto amargo da humanidade negando e traindo a Deus. Sim. A comunhão da irmã Kim me mostrou que a doença se originou de Satanás. Depois que Satanás nos corrompeu, perdemos o cuidado e a proteção de Deus, desenvolvendo dores e doenças. A irmã disse isto. Deus não suporta ver Satanás brincar e afligir a humanidade. Ele encarnou 2 vezes para nos redimir e nos salvar. Na primeira vez, ele foi o Senhor Jesus e foi crucificado como oferta pelo pecado, para redimir os nossos pecados. Pela fé no Senhor Jesus, nossos pecados são perdoados. Mas nossa natureza pecaminosa permanece. E ainda não estamos livres do pecado. Verdade. Deus encarnou novamente entre os homens nos últimos dias para expressar a verdade e realizar a obra de julgamento e limpeza. Assim, poderemos ser totalmente salvos de Satanás, eliminar o pecado e ser purificados, até finalmente sermos levados para o reino de Deus. Amém. Por ler mais as palavras de Deus, entendemos a verdade. E como Satanás corrompe o homem. Também vemos através da essência maligna dele.
Assim podemos rejeitá-lo e fugir de sua influência. E ele não pode mais brincar nem nos machucar. Sim. Fiquei feliz por saber que Deus veio nos salvar. Eu não queria que Satanás continuasse me ferindo daquela forma. Mas eu não sabia exatamente como ele me feria. Por isso perguntei às irmãs. Trabalhei muito para me destacar entre as pessoas, mas isso me trouxe uma dor insuportável. Foi Satanás que fez isso comigo? A irmã Zhang leu um trecho das palavras de Deus Todo-Poderoso para responder. Satanás usa um método sutil, um método mais de acordo com as noções das pessoas, que de forma alguma é radical. E assim, ele faz com que as pessoas aceitem um modo de vida de Satanás, suas regras para viver e para estabelecer metas de vida e seu rumo na vida. E ao fazê-lo, elas vêm a ter ambições na vida. Não importa o quanto essas ambições possam parecer grandiosas, elas estão sempre ligadas à fama e ganho. Tudo o que qualquer pessoa importante ou famosa, todas as pessoas, na verdade, seguem na vida só tem relação com duas palavras: fama e ganho. As pessoas acreditam que com fama e ganho, elas têm os recursos para desfrutar de glória e riqueza e aproveitar a vida. Que com fama e ganho, elas têm o capital para festejar e satisfazer prazeres imorais da carne. Por amor à fama e ganho, que a humanidade tanto cobiça, as pessoas voluntariamente, ainda que sem saber, entregam seu corpo, sua mente e tudo o que têm. Seu futuro e destino a Satanás. Elas agem assim, sem hesitar um instante, ignorantes da necessidade de recuperar o que entregaram. As pessoas retêm algum controle sobre si depois de se refugiarem em Satanás dessa forma e se tornarem leais a ele? Certamente não. Elas são completa e totalmente controladas por Satanás. Elas afundaram completa e totalmente num atoleiro e são incapazes de se libertar. Uma vez atoladas em fama e ganho, elas já não buscam aquilo que é claro, que é justo, nem aquelas coisas que são belas e boas. Pois a sedução de fama e ganho é forte demais. Eles podem ser buscados por uma vida toda e até por toda a eternidade. Não é verdade? É verdade. Satanás usa fama e ganho para controlar o pensamento humano. Até que as pessoas só pensem em fama e ganho. Por fama e ganho, elas lutam, passam por dificuldades, suportam humilhação. Sacrificam tudo e podem decidir qualquer coisa para o bem de fama e ganho. Dessa forma, Satanás amarra as pessoas com grilhões invisíveis. E elas não têm nem a força, nem a coragem para se livrar deles. Elas, sem saber, carregam esses grilhões e seguem caminhando penosamente com grande dificuldade. Depois de ler isso, ela comunicou sobre como Satanás usa a fama e o ganho para corromper o homem. Só então percebi como Satanás é odioso. Ele usa a educação formal e as influências sociais para nos doutrinar com suas regras de vida. Como as falácias sem dor, sem valor, para aparentar dignidade deve sofrer enquanto outros não sofrem. E o dinheiro é a mola do mundo. Enganadas por essas regras de vida, as pessoas sentem que não podem viver sem dinheiro, que só ricas serão admiradas e terão dignidade, e que ser pobre é valer menos. E por isso se esforçam a vida toda por fama e ganho. E fazem qualquer coisa por eles, não importam as consequências. As pessoas se corrompem e a vida fica mais sofrida. Essa é a algema que Satanás nos impõe e seu ardil para nos corromper. Sim. Lutei para me destacar e para ganhar cada vez mais dinheiro, para que os outros me admirassem. E virei uma máquina de ganhar dinheiro. Meu desejo cresceu, nada me satisfazia. E fui forçada a parar quando arruinei a minha saúde.
Eu me tornei uma escrava de dinheiro, fama e ganho. A busca por fama e ganho tornou minha vida exaustiva. Por buscar isso durante tantos anos, fiquei sobrecarregada pela dor e acabei com uma lesão. Tudo isso aconteceu porque fui ferida e corrompida por Satanás. Sem as revelações das palavras de Deus, eu nunca saberia que Satanás usa dinheiro, fama e ganho para corromper as pessoas. Muito menos que fama e ganho são as algemas de Satanás para o homem. A irmã Kim voltava muito para comunicar comigo. Com o tempo, aprendi a enxergar as táticas que Satanás usa para corromper o homem. Amém. Entendi que o mais importante era ler as palavras de Deus, buscar a verdade e obedecer às leis e aos arranjos de Deus. É o jeito mais significativo de viver. E o único caminho que Deus recomenda. Amém. Um dia descobri que uma colega minha tinha vindo para o Japão só para ganhar mais dinheiro. Embora tenham ganhado algum dinheiro, o marido dela adoeceu e voltou para a China para se tratar. O diagnóstico foi câncer avançado. A família deles vivia sob medo e tristeza. Através desse infortúnio, senti a nossa fragilidade e a preciosidade da vida. Se não tivermos a nossa vida, para que serve tanto dinheiro? Dinheiro pode comprar a vida? Mais tarde, eu li esta passagem. As pessoas passam a vida correndo atrás de dinheiro e fama. Elas se agarram a esses montes de palha, pensando serem os únicos recursos. Como se, ao tê-los, pudessem continuar a viver e escapar da morte. Só quando estão prestes a morrer, percebem o quanto essas coisas estão distantes delas, que são fracas perante a morte e se estilhaçam facilmente. Que estão solitárias e desamparadas, sem ter para onde se voltar. Elas percebem que a vida não pode ser comprada com dinheiro ou fama. Que por mais rica que a pessoa seja, por mais alta que seja sua posição, todas as pessoas são pobres e irrelevantes diante da morte. Elas percebem que o dinheiro não compra a vida, que fama não pode apagar a morte, que dinheiro e fama não vão prolongar a vida de ninguém nem por um só minuto, um só segundo. As palavras de Deus permitiram que eu visse, sem crer em Deus ou entender a verdade. Não vemos os esquemas de Satanás. E não vemos que ele usa dinheiro e fama para nos corromper. Somos sugados para um turbilhão inescapável. Somos enganados e feridos por Satanás. E arruinamos a própria vida. É muito trágico. Graças à fé e à leitura das palavras de Deus, finalmente entendi essas coisas. Se eu não tivesse fé nem as palavras de Deus, nunca me libertaria da corrupção de Satanás. Teria ficado presa às trevas e à dor, sem uma saída. Enquanto eu estava doente, as irmãs me visitavam e ajudavam a melhorar a dor. Elas faziam o serviço doméstico e cuidavam de mim, como se fossem da família. Num país estrangeiro e desconhecido, me comoveu a forma como as irmãs me tratavam e cuidavam de mim. Fui ainda mais grata a Deus Todo-Poderoso. Graças a Deus. Com o cuidado e a proteção de Deus, melhorei mais rápido do que pensava. Mais tarde, li esta passagem. Ao olhar para trás, para a estrada que trilhou, ao relembrar-se de cada etapa da jornada de sua vida, quer a estrada tenha sido árdua ou fácil, Deus esteve guiando a sua senda, planejando-a. Foram seus arranjos meticulosos e planejamento cuidadoso que a conduziram inconscientemente até hoje.
aceitar a soberania do Criador, receber sua salvação. Que sorte realmente imensa isso é. Amém. Amém. Se a atitude de uma pessoa em relação à sina for passiva, isso prova que ela resiste a tudo que Deus arranjou para ela, que não tem uma atitude submissa. Se a atitude, a soberania de Deus sobre a sina for ativa, então, quando a pessoa olhar para trás, para sua jornada, quando começar a entender a soberania de Deus, ela desejará, com maior sinceridade, submeter-se a tudo que Deus arranjou. Terá mais determinação e confiança para Deus orquestrar sua sina. Deixa de se rebelar contra Deus. Amém. Nota-se que, ao não compreender a sina, não entender a soberania de Deus, ao andar obstinadamente às cegas, cambaleando e tateando através da neblina, a jornada fica muito difícil e dolorosa. Quando as pessoas reconhecem a soberania de Deus sobre a sina humana, as inteligentes optam por conhecê-la e aceitá-la. Por se despedir dos dias penosos, quando construíam uma vida boa só com suas mãos, e por parar de lutar contra a sina e perseguir suas pretensas metas de vida à sua maneira. Amém. Amém. Quando não se tem Deus, quando não se é capaz de vê-lo, quando não se reconhece a soberania de Deus, todo dia é sem sentido, sem valor e miserável. Onde quer que a pessoa esteja, seja qual for o trabalho, os meios de vida e as suas metas, isso tudo só trará dor infindável e sofrimento irremediável, de modo a não suportar olhar para trás. Só quando aceitar a soberania do Criador, se submeter a seus arranjos e orquestrações e buscar a verdadeira vida humana, aos poucos ela se libertará de toda dor e todo sofrimento e se livrará de todo o vazio da vida. Amém. Amém. a palavra de Deus é muito prática. E cada frase fala ao fundo do meu coração. Eu entendi pelas palavras de Deus que Ele é o Criador e nós somos suas criaturas. A vida de todas as pessoas está nas mãos de Deus, sob seu controle e arranjo. Tudo que conseguimos na vida está sob seu controle, Ele preordenou. Correr de um lado para o outro não é um fator decisivo. Nós recebemos aquilo que Deus nos dá. Se Ele não nos concede algo, lutar por essa coisa é inútil. Sim. Isso mesmo. É como diz o ditado: o homem planta, o céu decide a colheita. E o homem propõe, Deus dispõe. Devemos nos submeter ao governo e aos arranjos do Criador. Esse é o segredo da felicidade na vida. Amém. Amém. Isso mesmo. Também percebi que dinheiro e posição são posses mundanas. Quando nos devotamos à busca de fama e ganho, tudo que ganhamos é vazio e dor. No final, somos consumidos por Satanás. Verdade. Pensei em como vivi de acordo com filosofias satânicas como sem dor, sem valor. E busquei dinheiro e fama. Pensei que poderia ter uma vida feliz, ser admirada e invejada pelos outros. Mas eu nunca imaginei que eu só obteria dor e amargura em vez disso. Isso mesmo. Mas lendo as palavras de Deus, entendo sua vontade. Não quero mais lutar com o meu destino. Não quero mais buscar fama e ganho. Eu não quero mais essa vida. Graças a Deus. Eu resolvi trilhar um caminho diferente. Tudo o que eu queria era colocar a minha vida nas mãos de Deus para que Ele arranjasse tudo. Lutar para obedecer a Ele e cumprir o meu dever. Graças Amém. a Deus. Para ter mais tempo para minha fé e para as reuniões, pedi demissão do meu antigo emprego e consegui outro mais fácil. Leio a palavra de Deus quando não trabalho. Ao ler, meu coração se ilumina. Também descobri a fonte do pecado
Entendi que Deus salva a humanidade um passo de cada vez, qual deve ser o sentido da vida e como viver uma vida com significado. Sempre me encontro com os irmãos para partilhar experiências e aprender a cantar os hinos. Minha vida é feliz agora. Graças a Deus. Hoje não ganho tanto quanto ganhava antes, mas sinto uma paz e uma estabilidade que nunca tinha sentido. Graças a Deus. Pensando bem, ganhei bênçãos por meio do infortúnio. Graças a Deus. É maravilhoso. Graças a Deus. Essa é a salvação dele para mim.